A palavra contusão, contusão, no grego hemolopes, contusão, ferida produzida por açoite ou chicotada, é usado em 1 Pedro 2,24, citado na Septuaginta em Isaías 53,5, literalmente no original, por cujas contusões, não se referindo ao açoite que Jesus sofreu, mas figurativamente ao golpe do julgamento divino administrado vicariamente sobre ele na cruz. Lembrança reconfortante aos escravos cristãos que, não raro, eram esbofeteados por seus senhores. 1 Pedro 2,20. 2. Plege, entre aspas, soco, açoite e ferida. Cognato de pleso, bater, ferir, e plectis, agressor. É usado em Lucas 12,48. O substantivo é omitido no original em Lucas 12,47, na segunda parte de Lucas 12,48. A palavra convencer, no grego é elencho. Elencho significa, letra A, condenar, rebater, refutar, normalmente com a sugestão de envergonhar a pessoa sob condenação. Veja Mateus 18,15, onde está em vista mais que falar ao ofensor a sua falta, é usado para se referir a convencer do pecado. João 8,46. Aos contradizentes com relação à fé, Tito 1,9, aos transgressores da lei, Tiago 2,9, alguns textos têm o verbo de João 8,9, B, reprovar, 1 Coríntios 14,24, porque aqui o incrédulo é visto como reprovado ou convencido no estado pecador. O mesmo se dá em Lucas 3,19, repreendido. É empregado para aludir a reprovar obras, João 3,20. Todas estas referências bíblicas falam de reprovação oral. Em Hebreus 12,5 e Apocalipse 3,19, a palavra é usada acerca de reprovar por ação. Veja culpa, repreender. 2. Excelência, forma intensiva do número 1, convencer ou condenar completamente, é usado acerca da futura condenação que o descrente terá do Senhor. Judas 15. Nota: quanto ao verbo diakatelencho, refutar poderosamente em disputa, que ocorre em Atos 18:28, convencia, veja refutar. A palavra conveniente no grego é eukairos, literalmente a bom tempo, oportuno, formado de eu, que significa bem, e kairos, que significa tempo, estação. Por conseguinte, significa pontual, oportuno, conveniente, é dito acerca de certo dia. Marcos 6:21, em ocasião favorável. Em outro lugar ocorre em Hebreus 4:16, em tempo oportuno, veja necessitar. Contraste com o tempo eucairia, é termo, contraste com o termo eucairia, oportunidade, Mateus 26:16. O verbo eucairel, ter oportunidade, Marcos 6:31, Atos 17:21, se ocupavam, 1 Coríntios 16:12. Veja oportunidade, necessitar. Eukairos, convenientemente, Marcos 14:11, em ocasião oportuna. Em outro lugar é usado em 2 Timóteo 4:2, a tempo, veja a estação. C. Primeiro, aneco é traduzido em Efésios 5:4, porque convém, em Filemão 8, por o que convém, veja ser conveniente. 2. Cateco, ser conveniente, é traduzido em Atos 22:22, em Romanos 1:28, por convém, veja apto. Conversar, no grego é logos, palavra, olha só, conversar, é encontrado em Mateus 22:15 e Marcos 12:13, veja contar. 2. Leros denota conversa tola, tolice, absurdo, contrassenso, Lucas 24:11, desvario. Primeiro, laléu, fala, dizer, é encontrado em
Mateus 12:46 duas vezes. A ideia de bater papo, tagarelar, é completamente estranha ao Novo Testamento e nunca deveria ser considerado como o significado de 1 Coríntios 14:34. Veja conferenciar, nota dizer, número 1, nota, e o número 2, falar. 2. Sulaléu, falar com, formado de sum, com, e o número 1 é usado em Mateus 17:3, Marcos 9:4, Lucas 9:30. Veja conferenciar, número 2. 3. Homileu, estar em companhia com, associar-se com, homilos, multidão, homilha, companhia. Por conseguinte, conversar com é usado em Atos 20:11, falou. Veja conferenciar. Sunomileu, palavra grega que significa conversar, falar com, ocorre em Atos 10:27. A palavra converter no grego é estrefo, significa virar, é traduzido em Mateus 18:3 por vos converterdes. Veja virar. 2. Epistrefo significa voltar-se, virar-se, virar em direção a, formado de epi, em direção a. E o número 1 é usado no transitivo e assim traduzido em Tiago 5:19 por converter, de fazer uma pessoa virar. Em outros lugares o verbo é usado ou na voz média e uso intransitivo ou na voz passiva com o significado da voz média, Mateus 13:15. Epistrofe, cognato de a, número 2, virada de um lado para o outro ou em volta, conversão, é encontrado em Atos 15:3. A palavra implica virada de e virada para, correspondendo a arrependimento e fé. Dos ídolos vos convertestes a Deus, 1 Tessalonicenses 1:9. A graça divina é a causa eficiente, a agência humana o efeito responsivo. Palavra convidado, anakeimai, reclinar a mesa com o sentido de sentar-se para comer, é usado em sua forma participial presente, literalmente aqueles que se reclinam, como substantivo que denota convidados. Mateus 22:10. Veja jazer, reclinar-se, sentar-se. Nota quanto ao verbo kataluo, soltar, traduzido em Lucas 19:7 por para ser hóspede. Veja alojar. Palavra convidar no grego é kaleo, chamar. Significa frequentemente anunciar no sentido de convidar. Por exemplo, Mateus 22:3. Veja apelidar, chamar nome. 2. Keleo, ordenar, é traduzido por mandar em Mateus 14:28. Veja comandar. Contraste com o sinônimo entelo, comandar. 3. Eipon, usado como o tempo auristo de lego, falar, dizer, às vezes tem o significado de ordenar ou anunciar. Por exemplo, em Mateus 16:12. Veja dizer, falar. Antikaleo, anunciar novamente. Antikaleo, anunciar novamente, convidar por sua vez, é encontrado em Lucas 14:12. Notas 1. O termo lego, dizer, é traduzido por saudar. Em 2 João 10. Dar as boas-vindas, veja saudar. Em Mateus 1:24 ocorre o verbo prostasso, ordenar, veja comandar. Palavra convir, prepo é traduzido em Tito 2:1 por convém, veja ser conveniente. 2. Aneco, primariamente ter chegado a, alcançado, pertencido, veio a denotar o que é devido a alguém, o seu dever, o que é conveniente é usado eticamente no Novo Testamento. Palavras e atitudes que não convêm. Efésios 5:4, em relação ao dever das esposas para com os maridos, como convém. Colossenses 3:18 e Filemão 8. O particípio é usado
com o artigo e significa o que convém. Veja conveniente. Para palavras sinônimas, veja ser conveniente. Palavra cooperador. No grego é ergates. Ergates. É encontrado em Mateus 10:10, significa operário. Lucas 3:27, significa praticais a iniquidade. Atos 19:25, significa oficiais. 2 Coríntios 11:13, significa fraudulentos. Filipenses 3:2, significa obreiros. E 2 Timóteo 2:15, também obreiro. Veja trabalhador. Sunergos, 2 sunergos, denota trabalhador com, e é usado em Romanos 16:21 como cooperador. Colossenses 4:11. Veja cooperadores de Deus em 1 Coríntios 3:9. Ajudador, companheiro de viagem, trabalhador. Nota. Quanto à expressão donas de casa, encontrada em Tito 2:5. A palavra condenar é sunkeranumi, mesclar ou misturar junto. É usado em 1 Coríntios 2:24, formou, ordenou, acerca de agrupar os membros do corpo humano numa estrutura orgânica, sendo ilustração dos membros de uma igreja local, veja 1 Coríntios 2:27, onde não há artigo definido no original, veja misturada. A palavra cópia, no grego é upodeigma, formado de upo, debaixo de, e deiknumi, mostrar, denota o que é mostrado embaixo ou reservadamente, é traduzido por exemplar em Hebreus 8:5. Figura ara significa letra A, sinal sugestivo de algo, a delineação ou representação de uma coisa e, portanto, uma figura cópia, Hebreus 9:23. B, exemplo a imitar, João 13:15 e Tiago 5:10. Para aviso, Hebreus 4:11, 2 Pedro 2:6, exemplo, veja exemplo, figura. Nota, contraste com o termo upogramos, formado de upo, debaixo de, e grafo, escrever. Subscrito, cópia de escritura, exemplo, que é usado em 1 Pedro 2:21. Palavra coração dobre, no grego dipsuchos, significa literalmente de duas almas, formado de dis, que significa duas vezes, e pushi, alma. Olha, psushi também é alma, né? Por conseguinte, de mente dupla, Tiago 1:8, duplo ânimo. Coração, cardia, coração. Em português, cardíaco, etc. O principal órgão da vida física. A alma da carne está no sangue, Levíticos 17:11. Ocupa o lugar mais importante do sistema humano. Por transição fácil, a palavra carne representa toda a atividade mental e moral do homem, tanto os elementos racionais quanto os emocionais. Em outras palavras, o coração é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida pessoal. A Bíblia descreve que a depravação humana está no coração, porque o pecado é um princípio que tem seu lugar no centro da vida interior humana. Então contamina todo o circuito de sua ação. Mateus 15, 19 e 20. Por outro lado, a Escritura considera o coração como uma esfera da influência divina. Romanos 2,15 e Atos 15:9. O coração, visto que se acha profundamente no interior, contém o homem escondido. 1 Pedro 3,4. O homem encoberto. O homem real representa o verdadeiro caráter, mas o esconde. J. Laidlaw, em Dictionary of the Bible de Hastings. Quanto ao seu uso no Novo Testamento, denota, letra A, o lugar da vida física, Atos 14:17, Tiago 5:5. Letra B, o lugar da natureza moral e da vida espiritual, lugar de tristeza, em João 14:1. A alegria, em João 16:22, os desejos, em Mateus 5:28, os afetos, em Lucas 24:32, as percepções, em João 12:40, os pensamentos, em Mateus 9:4, o entendimento, em Mateus 13:15, a faculdade do raciocínio, em Marcos 2:6, a imaginação, em Lucas 1:51, a consciência, em Atos 2:37,
as intenções em Hebreus 4:12, o propósito em Atos 11:23, a vontade em Romanos 6:17, a fé em Marcos 11:23. O coração, em seu significado moral no Antigo Testamento, inclui as emoções, a razão e a vontade. Psuche, certo? Psuche, a alma ou vida, é traduzido em Efésios 6:6 por coração. Em Colossenses 3:23, uma forma da palavra psuche, precedida pela preposição ek, que significa diretamente da alma, literalmente, entre aspas, da alma. É traduzido por, entre aspas, de todo o coração. Notas 1, a palavra coração é substituída por entranhas, em Colossenses 3:12. 2. Em 2 Coríntios 3:3, a área tem tábuas de carne, isto é, nos corações, em vez de tábuas de carne do coração. 3. Em Efésios 1:18, os melhores manuscritos têm cardia, os olhos do vosso coração, na Bíblia Árabe. Outros têm dianoia, que entre aspas é entendimento. 4. Em Hebreus 8:10 e 10:16 ocorre a palavra coração. 5. Em 2 Coríntios 7:2, o verbo chorel, dar lugar a, receber, é traduzido ou antes interpretado por recebei-nos em vossos corações. A palavra coragem, no grego tarsos, cognato do termo tarsio, significa ser de bom ânimo, encontrado em Atos 28:18. Tahel, entre aspas, ser de bom ânimo, ocorre em 6 lugares, 2 Coríntios 5:6, estamos de bom ânimo. 2 Coríntios 5:8, temos confiança. 2 Coríntios 7:16, confiar. 2 Coríntios 10:1, ousado. 2 Coríntios 10:2, usar com confiança da ousadia. Hebreus 13:6, com confiança, literalmente, sendo de bom ânimo. Veja, confiança é ser ousado. Nota, o verbo tahel é uma forma mais recente do verbo tarzel. Contraste com o verbo talmal, ser ousado. A palavra korban é palavra grega, né? É korban. No português é korban. No grego, korban significa oferta, letra A, oferta, e era termo hebraico para aludir a qualquer sacrifício, quer pelo derramamento de sangue ou não. Letra B, dádiva oferecida a Deus, Marcos 7:11. Os judeus eram muito aficionados a votos precipitados. Os rabinos tinham o seguinte ditado: é duro para o país, mas a lei é clara. Os votos devem ser mantidos. A Septuaginta traduz a palavra por doron, entre aspas, presente. Veja korbanas no verbete arca do tesouro, Mateus 27:6. Palavra cordeiro, aren. Substantivo cujo caso nominativo é encontrado apenas nos tempos antigos. Ocorre em Lucas 10:3. No uso normal, foi substituído pelo termo arnion, do qual é equivalente. Arnion é forma diminutiva, mas a intensidade diminutiva não deve ser forçada. Veja nota mais adiante. A tendência geral do vernáculo era usar livremente os substantivos terminados em ion. A parte do seu significado diminutivo é usado somente pelo apóstolo João, letra A, no plural, na ordem do Senhor a Pedro, João 21:15,
com referência simbólica aos novos convertidos. Letra B, em outros lugares, no singular, no Apocalipse, umas 28 vezes acerca de Cristo como Cordeiro de Deus. O simbolismo tem de referência ao seu caráter e sacrifício vicário como base de redenção e vingança divina. Ele é visto na posição de glória e honra soberanas, por exemplo, Apocalipse 7,17, a qual ele compartilha igualmente com o Pai, Apocalipse 22, 1, 3. O centro dos seres angelicais e dos redimidos é objeto da veneração deles, por exemplo, Apocalipse 5, 6 e etc. O líder e pastor dos seus santos, por exemplo, Apocalipse 7,17. A cabeça da sua noiva espiritual, por exemplo, Apocalipse 21, 9. O luminar da cidade celestial e eterna, Apocalipse 21, 23. Aquele a quem o julgamento foi entregue, por exemplo, Apocalipse 6, 1. O conquistador dos inimigos de Deus e seu povo, Apocalipse 17, 14. O cântico que celebra o triunfo daqueles que saíram vitoriosos sobre a besta é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15.2. O seu sacrifício, cuja eficácia vale para os que aceitam a salvação, assim provida, forma a base da execução da ira divina aos que rejeitam e desafiam Deus, Apocalipse 14.10. Letra C, na descrição da segunda besta, Apocalipse 13:11, identificada na visão como cordeiro, é indicação da ação na capacidade de um falso Messias, uma caricatura do verdadeiro. Quanto ao uso na Septuaginta, veja a nota mais adiante. 3. Aminos, cordeiro, significa cordeiro, né? É usado figurativamente para se referir a Cristo. João 1:29 ao 36. Não, 1:29,36. Com o artigo resultando com o esperado, aquele a ser bem conhecido como o cumprimento e incorporação pessoais de tudo o que tinha sido indicado no Antigo Testamento. Aquele por cujo sacrifício libertação do julgamento divino foi obtido em Atos 8:32, citado na Septuaginta em Isaías 53:7 e 1 Pedro 1:19. A ausência do artigo acentua a natureza e caráter do seu sacrifício, como exposto no simbolismo. A referência em cada caso é ao Cordeiro da provisão de Deus, Gênesis 22:8, e o Cordeiro Pascal designado por Deus para o sacrifício em Israel, por exemplo, Êxodos 12:5. Nota o contraste entre os termos Arnion e Aminos. Não se acha no caráter diminutivo do primeiro com comparação com o último. Como foi ressaltado nos comentários do número 2, o termo Arnion perdeu sua força diminutiva. O contraste se encontra na maneira na qual Jesus é apresentado nos dois aspectos. O uso de Aminos aponta diretamente para o fato. A natureza e o caráter do seu sacrifício, Arnion, somente no Apocalipse, apresenta-o com base no seu sacrifício, mas o que tange a sua majestade, dignidade, honra, autoridade e poder adquiridos. Na Septuaginta, Arnion é usado em Salmos 114, 4 e 6, em Jeremias 11:19, com o adjetivo acacos, inocente, manso, em Jeremias 27:45, cordeiros. Não há nada nestas passagens que sugiram um contraste entre um cordeiro, no sentido geral do termo, e o diminutivo. O contraste está entre cordeiros e ovelhas. Em outros lugares, na Septuaginta, Aminos é usado, em geral, umas 100 vezes com relação a cordeiros para sacrifício. A palavra cordel, no grego, é schoinion, corda ou laço, diminutivo de schoinos, cana junco, significava corda feita de cana, denota a letra A, corda pequena. João 2,15, plural, acerca das cordas pequenas com as quais Jesus fez um açoite. E B, cabos de um barco, Atos 27:32. Palavra
coro, no grego choros, em latim chorus, nome latino para o vento do noroeste, entre aspas, o vento do noroeste. Em português, coro. Por conseguinte, noroeste ocorre em Atos 27:12, banda do vento da África do coro, visto que o vento noroeste sopra em direção sudeste. Nota no mesmo versículo o termo lips, o vento do sudoeste, literalmente líbio. Por conseguinte, o vento do sudoeste é traduzido por da África, visto como o vento do sudoeste sopra em direção nordeste. A dificuldade é que o porto de Lutero está com a frente para eu li errado. A dificuldade é que o porto de Lutro, Lutro, está com a frente para o leste e não para o oeste. Mas há um porto oposto a Lutro que tem a frente para o sudeste e o nordeste, que traz o nome de Fenice. Esta parece ser a melhor solução. A palavra coroa no grego é Stephanos. Stephanos, primariamente, é aquilo que cerca como um muro ou multidão. Formado de stefo, que significa cercar, denota a letra A coroa de vencedor. O símbolo de triunfo nos jogos ou em competições semelhantes, consequentes, por metonímia, recompensa um prêmio. Letra B, prova de honra pública dos distintos serviços prestados, coragem militar, etc., ou de alegria nupcial ou júbilo festivo, sobretudo na parousia de reis. Era entretecida como guirlanda de carvalho, era salsa, murta ou oliveira, ou em imitação destes em ouro. Em algumas passagens, a referência aos jogos está clara. 1 Coríntios 9:25, 2 Timóteo 4:8, coroa da justiça. O mesmo pode se dar assim em 1 Pedro 5:4, onde a imarcessibilidade da coroa de glória é posta em contraste com as guirlandas da terra. Em outras passagens, figura como emblema de vida, alegria, recompensa e glória. Filipenses 4:1. Triunfo, Apocalipse 6:2. É usado para se referir à coroa de espinhos que os soldados traçaram e puseram na cabeça de Jesus Cristo. Mateus 27:29. À primeira vista, pode ser tomado como alternativa de diadema, coroa real, coroa de rei. Veja mais adiante, mas considerando o caráter blasfemo daquela pantomima e os materiais usados, é óbvio que diadema seria totalmente inadequado e a única alternativa seria Stephanos. Veja New Testament Synonyms de Tenk. 2. Diadema. Nunca é usado como Stephanos, sempre é símbolo de dignidade real ou imperial e deve ser traduzido por diadema em vez de coroa. Apocalipse 12:3. Acerca das declarações do dragão. Stefano, coroar, conforme o significado de Stefanos, é usado para aludir à recompensa da vitória nos jogos. 2 Timóteo 2:5. A glória e honra dadas por Deus ao homem com relação à sua posição na criação. Hebreus 2:7. A glória e honra concedidas no Senhor Jesus em sua exaltação. Hebreus 2:9. Palavra corpo no grego é soma.
É o corpo como um todo, o instrumento de vida, quer do homem vivo, por exemplo, Mateus 6:22, ou morto, Mateus 27:52. Ou na ressurreição, 1 Coríntios 15:44, ou de animais, Hebreus 13:11. De dragão, 1 Coríntios 15:37. Dos exércitos celestes, 1 Coríntios 15:40. Em Apocalipse 18:30, a Ara traduz o termo por escravos. Em seus usos figurativos, a ideia essencial é preservada. Às vezes a palavra significa porcinédoque, homem completo, Mateus 5:29. Por vezes a pessoa é identificada por seu corpo, Atos 9:37. E isso se dá até com o corpo do Senhor Jesus. Compare João 19:40 com João 19:42. O corpo não é o homem, pois ele pode existir a parte do corpo, 2 Coríntios 12:2-3. O corpo é parte essencial do homem e, portanto, os remidos não são aperfeiçoados até a ressurreição, Hebreus 10:40. Nenhuma pessoa em seu estado final estará sem seu corpo, João 5:28-29, Apocalipse 20:13. A palavra também é usada para se referir à natureza física, em oposição à pneuma, à natureza espiritual, por exemplo, 1 Coríntios 5:3, e a psuche, alma, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23. O soma, corpo, e o pneuma, espírito, podem ser separados. Pneuma e psuche, alma, só podem ser diferenciados. Kremer. O termo soma também é usado metaforicamente acerca do corpo místico de Cristo em relação à igreja inteira e também acerca da igreja local. Cross significa o aspecto interior de um corpo, especificamente do corpo humano. É usado em Atos 19:12, com referência aos lenços e aventais levados do corpo de Paulo para os doentes. 3. Ptoma. Ptoma denota literalmente queda, cognato de pipo, cair, por conseguinte, aquilo que é caído do cadáver. Em Apocalipse 11:8-9, corpo morto, carcaça, mas é plural na segunda parte do verso 9, veja carcaça, cadáver. Sussomos, formado de sum, com e a, número 1, significa unido no mesmo corpo, Efésios 3:6, em alusão à igreja. Somáticos significa corpóreo, físico, é usado em Lucas 3:22, acerca do Espírito Santo, quando assumiu forma corpórea. Em 1 Timóteo 4:8, fala de exercício físico.